As suas tatuagens estão dentro do seu sistema imunológico, literalmente. Com cada obra de arte de muito bom gosto, o seu sistema imunológico dá início a um processo de milhões e milhões de mortes, um evento em cadeia, e o seu organismo lutando para te manter saudável e para proteger você de você mesmo. Vamos olhar bem de perto a luta que uma tatu causa e ver o que acontece de pertinho no seu organismo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e se você está prestes a fazer aquela tatuagem com o nome do amor da sua vida, ou até mesmo aquela linda borboleta na sua cintura, fica aqui comigo até o final desse vídeo para entender como que acontece todo o processo de tatuagem dentro do seu organismo. Mas antes, já sabe, né? Já vai deixando aquele like, se inscrevendo se não é inscrito, pega aquele lanchinho leve que é para não engordar e vem comigo. A correia transportadora da morte. A sua pele tem que resolver um enorme problema. Ela é o seu maior órgão e tem o contato mais direto com o mundo ao seu redor. Trilhões e trilhões de micróbios, sujeira, insetos e vermes não podem entrar em você de forma alguma. Mas a sua pele é constantemente danificada simplesmente por você se movimentar pelo mundo. E o seu organismo resolveu isso fazendo da sua pele uma esteira rolante da morte. Então toda a pele que você vê na forma externa, na verdade, são células mortas de pele. A parte viva das células da pele começa com cerca de 1 milímetro de profundidade, no complexo industrial da pele. As células troncos da pele se clonam constantemente e vão se reproduzindo, substituindo as células mortas, iniciando um processo que se dá de dentro para fora. A cada nova geração de pele, elas vão empurrando de dentro para fora as células mais antigas e mortas, e vão fazendo isso de forma ininterrupta. À medida que as células da sua pele amadurecem, elas se interligam e produzem corpos lamelares. Estes que são pequenos sacos que esguicham gordura para criar uma camada impermeável, que feche quaisquer lacunas entre eles. Então, depois desse processo, elas secam e se matam, fundindo-se inseparavelmente. Essa parede de cadáveres é constantemente empurrada para cima, subindo até 50 camadas de células mortas, que cobrem completamente o seu corpo e não mudam o processo, e constantemente vão subindo, nascendo novas células embaixo e células mortas por cima. A cada hora você elimina cerca de 200 milhões de células mortas do seu organismo. E junto com essa eliminação das células, vão todas as bactérias e micróbios que estão presos a elas. Tatuar essa parte do seu corpo, essa parte da sua pele, seria completamente inútil, pois rapidamente ela se perderia. Então, para que a tatuagem seja permanente, precisamos ir um pouco mais fundo. Quando o mundo carnal explodir, abaixo da esteira rolante da morte está a derme, cheia de tecidos e células estruturais, minúsculos vasos sanguíneos, células sensoriais que se reportam às terminações nervosas, às raízes dos cabelos, e também glândulas sudoríparas, que regulam a temperatura corporal. E é claro, muitas células imunológicas, que protegem a sua carne logo abaixo da fronteira móvel da sua derme. Esta região abaixo é para onde irá a sua nova tatuagem. O mundo explode. Meia dúzia de monólitos do tamanho de arranha-céus atravessam as 50 camadas de células mortas, profundamente na derme, abrindo enormes buracos na pele apenas para recuar e atravessar o tecido novamente, cerca de 2 vezes por segundo. Dezenas de milhares de células são mortas violentamente, sem possibilidade de reparo, rasgadas violentamente em pedaços ou até mesmo danificadas de uma forma completamente irreversível. Felizmente, você fez a sua pesquisa e escolheu um tatuador que desinfetou todas as ferramentas e a sua pele. O problema é que essa desinfecção elimina apenas 99,9% das bactérias que estão na superfície. E alguns dos sobreviventes, infelizmente, conseguem entrar na sua carne. Para dizer o mínimo, o seu sistema imunológico não está nada divertido. Toda a morte e a destruição acorda centenas de milhares de macrófagos na sua derme, que correm para as feridas abertas simplesmente para defender você.
Imediatamente elas começam a matar as bactérias e começam a liberar substâncias químicas que exigem um reforço e ordenam que seus vasos sanguíneos se abram e façam a sua derme inchar com o fluido. Mas pior do que as centenas de algumas feridas e a entrada de pequenos invasores no seu sistema imunológico é a grande entrada de produtos químicos. A tinta para tatuagem pode ser feita através de centenas de substâncias. Algumas podem ser até tóxicas ou cancerígenas. A maioria é proveniente de metais pesados, como chumbo, níquel ou cromo dissolvido em água destilada. O campo de batalha agora é uma mistura selvagem de partes de células mortas, algumas bactérias estão até em pânico, sangue e fluidos corporais, células plaquetárias tentando fechar as suas feridas. Cada vez mais células imunológicas frescas e a enxurrada de tinta para tatuagem. Na escala minúscula das suas células, as partículas de tinta que vão entrando no seu organismo são completamente gigantescas. E nesse caso, seu sistema imunológico tem apenas uma função: identificar o que não é você e eliminar de uma forma esmagadora. E os seus macrófagos estão tentando desesperadamente fazer isso, como pequenos polvos. Eles estendem estruturas semelhantes a braços e começam a puxar as partículas de tinta para dentro. Agora, geralmente, quando o macrófago come um inimigo, ele o deixa em seu organismo e o dissolve em ácido. Mas isso não funciona com a tinta. Eles tentam e tentam, mas o organismo não reage de forma alguma. Até de uma forma que eles chegam a simplesmente desistir. E olha que essas partículas pequenas são apenas aquelas que são de um tamanho suficiente para serem devoradas. Mas a essa altura, os pedaços maiores estão cercados por milhares de células estruturais de pele e macrófagos que estão os atacando constantemente, banhando-os em ácido e atacando produtos químicos tentando destruí-los e matá-los. Mas eles não estão se movendo nem um pouquinho. Finalmente, o seu sistema imunológico tem que ceder. Ele percebe que não vai vencer essa luta. As suas células não sabem o quão perigosos são esses materiais de tinta e produtos químicos e tóxicos. Mas apesar de ele não conseguir eliminá-los de forma permanente, eles podem, por exemplo, deixá-los presos em um lugar e não deixar eles se espalharem pelo seu organismo. É por isso que as tintas não podem ser tão tóxicas a ponto de ser espalhados pela corrente sanguínea. E é claro, não precisa nem dizer que elas não podem ser nem um pouquinho venenosas. Por fora, é lógico que você não percebe nada disso que está acontecendo no seu sistema imunológico. A sua tatuagem está linda, com cores vibrantes. Parece novinha em folha. A única coisa que você vai perceber é que a sua pele dói, fica irritada e inchada. Mas essas feridas cicatrizam. Pequenos buracos se fecham e as células mortas são novamente substituídas por outras da camada de baixo. Pouco a pouco, a correia transportadora da morte faz o seu trabalho, eliminando as células mortas de cor madura e substituindo-as por outras frescas e limpas. E é por isso que essa tatuagem não fica tão vibrante com o passar do tempo. As células estão sendo substituídas de forma constantemente, eliminando aquelas que estão mortas e colocando outras, que novamente vêm e seguram a tinta naquele local. Mas o que realmente acontece são milhões dos seus macrófagos sentados em sua derme, segurando pacientemente a tinta no seu lugar, protegendo seu corpo da tinta tóxica. E o seu sistema imunológico é o único motivo pela qual a sua tatuagem dura para sempre. Bom, mas na verdade nada para sempre, não é mesmo? Com o tempo, seus macrófagos envelhecem e morrem e novos entram para devorar a tinta, mantendo-a no lugar. Mas às vezes um pouquinho dessa tinta escapa. A função do macrófago é recapturar essa tinta, mas nem sempre ele consegue manter ela exatamente no mesmo lugar. E é por isso que, com o tempo, a sua tatuagem começa a desbotar, principalmente nas extremidades. Seu sistema imunológico também não quer que você remova as tatuagens a esse ponto. Para fazer isso, geralmente a tinta é atacada com lasers, que aquecem as partículas até que elas se quebrem em pedaços menores, cozinhando seus valentes macrófagos nos processos. Com cada rodada de laser que é aplicada sobre essa tatuagem, os macrófagos vão se derretendo, e grande parte da sua tatuagem é quebrada e levada pelos seus fluidos corporais.
ela não desaparece simplesmente, ela ainda está lá, dentro do seu organismo. Mas também, toda vez, novos macrófagos correm para a tatuagem para fixar a tinta no lugar. Então, quando se lembrar disso, talvez pense com cuidado antes de tatuar o nome do seu novo amor. Mas se você tiver uma nesse exato momento, poderá ver diretamente o seu sistema imunológico protegendo você. Infelizmente, essa proteção é de você mesmo. Isso é o quanto o seu corpo te ama. Até que é meio fofinho. E embora as tatuagens não sejam grande coisa para o seu corpo quando são aplicadas corretamente, agora depois desse vídeo você vai se lembrar da luta que está acontecendo embaixo da sua derme e a luta que os seus amiguinhos macrófagos estão travando para te proteger. Só para você ter essa arte para sempre e para apreciar o seu incrível sistema imunológico, você precisa saber disso primeiro. Mas agora, sabendo de tudo isso, comenta aqui se você acha que ainda vale a pena tatuar o nome do seu crush, ou até mesmo o nome do seu artista favorito por aí. Até mais!